Período de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3. Inciso 1. Se o abandono ocorre em lugar erro. Inciso 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Inciso 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ao abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. Comissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4 da rixa. Rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, pena detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5 dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Admite-se prova da verdade, salvo. Inciso 1. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Inciso 3. Se do crime imputado embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa relativa ao exercício de suas funções.